Olá, bom dia. Jesus apareceu na Galiléia. Ele disse para os seus discípulos: lançai a rede do lado direito, ou seja, façam o que é certo. Para nós fazer o que é certo, o que é jogar a rede do lado direito? É você compartilhar corretamente as coisas que você tem com as pessoas. Jogar a rede é você ensinar as pessoas a palavra de Deus. Você lança a rede, você lança a palavra. Você ensina para as pessoas corretamente como o Senhor Jesus Cristo quer que nós ensinamos. Tem que ser em alto mar, tem que ser no meio, tem que ser no lugar aonde nós encontramos cardume. O que é os cardume? Os cardume são as cidades, são os bairros, são as casas, são peixes, são pessoas. Nós podemos ver dessa forma. Jesus disse para um discípulo dele, sobre o tributo. Ele disse assim, ó, vai e lança um anzol e tira aquela moeda que está na boca do peixe e dá por mim e por ti. Jesus falou para ele acreditou na palavra de Jesus, ele foi lá e fez. Pegou aquela moeda, foi lá e pagou aquele tributo. Ele dividiram os dois, Jesus e ele. Se Jesus Cristo, certo? Você veja bem o ensinamento de Jesus em nossas vidas. Ele disse, vai dar por mim e por ti, quer dizer que ele está repartindo aquilo que ele tem com nós. Certo? Ele não é uma pessoa ambiciosa, ele não foi comprar carro blindado. Ele disse, vai e dá por mim e para ti. E ele foi e fez. O que Jesus Cristo, o que o nosso Senhor nos fala, nos ensina com isso, para quando nós termos, para nós dividir com as pessoas. Se o Senhor dividiu com ele e ele foi e pagou, o que o Senhor está dizendo? Que ele dividiu com nós? Dividiu com nós e nós temos que pegar aquilo que ele dividiu com nós e dividir com as pessoas, repartir, compartilhar, que o principal é a palavra. Sabe, que abre o entendimento e dá conhecimento e sabedoria para a pessoa, que não deixa ninguém, certo, fora do compartilhamento de Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse, vão e lançam a rede do lado direito, mas em alto mar, não na beirada. Certo, porque no alto mar, nesses lugares que estão os cardumes de peixe, que são as pessoas. E eles pegaram 157 grandes peixes. E quando você fala de grande peixe, está falando de peixes grande mesmo. O que é grande peixe? São pessoas. Porque para Jesus as pessoas são importantes, são grandes. Jesus, ele não diminui ninguém, ele aumenta. Certo? Mas ele não coloca a pessoa num pináculo como Satanás fez, que queria colocar Jesus Cristo num pináculo. Certo? Quando ele diz assim, vão lá e pesquem, que eles pegaram 157 grandes peixes, ele está dizendo que eles pegaram pessoas. Pegaram ali crianças, pegaram jovens, pegaram adultos, pegaram anciões. São as pessoas que Jesus quer que pesque e coloque na barca de Jesus. É por isso que temos que ter o ensinamento de Jesus para nós entrarmos na barca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos entrar em outra barca, porque é uma barca furada, certo? Nós temos que nos afirmar na rocha, porque Jesus repartiu aquele dinheiro, ele repartiu aquilo que ele tinha. O que é isso? É a sabedoria, é a inteligência, é o conhecimento, é a palavra. Ele disse para ele assim, lança o anzol. Ele foi lá, lançou o anzol. E logo pegou um peixe. E o que tinha no peixe, ele abriu o peixe, tirou da boca do peixe aquela moeda e foi lá e pagou por ele e por outro. Dividiu. Jesus, ele nunca diz assim, vai lá e pague para mim. Não. Ele sempre divide. Ele sempre tem abundância para dar. E as bênçãos de Jesus Cristo é em dobro a nossa vida, pode ver. Certo? Jesus fazia o quê? Ele ensinava e ele curava. Ele ensinava no templo o evangelismo e curava as pessoas. Ele ressuscitou Lázaro e morreu na cruz para nos salvar. As bênçãos de Jesus é mais do que quadripulado em nossa vida.
Ele nunca diminui, ele sempre acrescenta o Senhor. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você também acrescente na vida das pessoas. Lance a rede, é a palavra. Converse com seus amigos, com seus familiares. Dividam o pão, dividam a rede, que é a palavra. Porque lá eles estavam em 12, 13. Sabe, eles estavam na barca lá, os discípulos. Eu não sei bem certo em quantos que eles estavam. Mas tinha lá na barca, eles estavam na barca. Eles foram. O que eles tiveram que pegar todos eles e puxar a rede, certo? Com os peixes para dentro da barca. Então assim, é todo mundo, sabe? Ajudando todo mundo. É todo mundo falando de Jesus para todo mundo. Para nós entrarmos todos juntos na barca. Que é o céu, que é a nova terra. Certo? Então assim, ó, vamos fazer o possível e o impossível para ajudar as pessoas. A gente tem que fazer aquilo que a gente não pode fazer para as pessoas, nós temos que fazer. E aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E o que Jesus mais quer é isso. Por que ele disse assim, vai lá e pesca um peixe e aquela moeda reparte? Serve para ninguém, para não dar motivo, para ninguém ficar falando coisa. Sabe? Que às vezes sempre tem a pessoa mal intencionada que gosta de ficar julgando os outros, falando as coisas. Jesus nos mostra que nós temos que fazer as coisas corretamente. Foi isso que ele está querendo dizer para nós quando ele disse para o discípulo dele: pega a moeda e dá por mim e por ti. Repartir, fazer o que é certo, compartilhar. Não podemos dar espaço para Satanás em nossa vida. Ele, Satanás, que gosta de nos julgar, que gosta de falar de nós. Porque o inferno não é para a pessoa, o inferno é para Satanás e os seus anjos. Por isso que nós temos que compartilhar, nós temos que ter obra. Assim como o Cornélio fazia, temos que compartilhar as coisas. Fazer o que é corretamente. Ajudar as pessoas, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Certo? As pessoas que a gente vai precisar, as pessoas que nós vamos cruzar nos nossos caminhos. Porque tem pessoas que são para a vida inteira. Tem pessoas que são para, às vezes, ali, são para aqueles 30 anos de colega de trabalho, que a gente trabalha, às vezes se aposenta na empresa, vai para um lugar, outro vai para o outro. Tem filho para a vida inteira. Às vezes um casamento, um matrimônio não é para a vida inteira. Às vezes a pessoa acaba se separando, casando com outra pessoa. Pai e mãe é para a vida inteira. A palavra de Deus é eterna. Sabe? Então assim, ó, a gente não sabe do dia de amanhã para as nossas vidas. Porque nas escrituras diz assim, não presumas. Não é para presumir para o dia de amanhã. Nós temos que viver o dia de hoje como se o dia de amanhã não existisse, mas sabendo que existe. É tipo assim, ó, você tem que ajudar as pessoas a servir a Jesus como se você não estivesse fazendo, mas fazendo, sem interesse de ganhar nada em cima. Certo? É por isso que Jesus disse, vai e reparta. Para nos dar como que nós temos que fazer com as coisas. Se ele repartiu, ele quer também que nós repartimos. Tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, vocês sejam pessoas abençoadas, tenham uma ótima semana de trabalho. Amanhã, segunda-feira, né? Não se esqueçam, examine as escrituras. São mais de 70 livros para nós ler, para nós tirar as nossas dúvidas, para nós fazermos algo certo, fazer corretamente. E vocês sabem por que as duas placas dos 10 mandamentos lavradas não caíram da arca da aliança? Porque não é furada. Sabe? E você tem que ter os 10 mandamentos dentro da sua vida. Porque as coisas erradas, certo? É um saco, a gente faz, às vezes fazem coisas erradas, é depositar num saco furado. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados, com tudo do melhor e do bom para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo.